Em uma tarde chuvosa de outono em Lisboa, os pais de Ana a abandonaram na Estação do Oriente como uma brincadeira cruel para puni-la por não ser feminino o suficiente, deixando-a sozinha com uma mala velha e um bilhete de trem para lugar nenhum. O que era para ser uma lição transformou-se em um ponto de virada irreversível quando Ana, tremendo de raiva e dor, encontrou Sofia, uma estranha que ofereceu abrigo e acendeu uma faísca proibida em seu coração. A partir daquele momento, a vida de Ana desmoronou em um turbilhão de segredos, lealdades quebradas e descobertas que desafiariam tudo o que ela conhecia sobre amor e identidade. Ana sentou-se no banco frio da plataforma, as gotas de chuva escorrendo pelo vidro da estação como lágrimas que ela se recusava a derramar. Aos 25 anos, com seus cabelos curtos e práticos, roupas soltas que escondiam qualquer traço de vaidade feminina imposta, ela sempre soubera que não se encaixava no molde que sua família tradicional de Almada esperava. Você precisa ser mais como uma mulher de verdade, sua mãe repetia, enquanto o pai assentia com um suspiro desapontado, como se sua existência fosse uma falha pessoal deles. Mas daquela vez, a brincadeira fora longe demais. Eles a haviam levado até ali sob o pretexto de uma viagem familiar, só para partir sem ela, rindo como se fosse uma piada inofensiva. Volte quando aprender a se comportar como uma menina, dissera o pai pelo telefone antes de desligar. A multidão ao redor se movia como um rio indiferente, turistas arrastando malas, trabalhadores apressados para o metrô. Ana apertou a alça da bolsa, o coração batendo forte contra o peito. O que fazer agora? Voltar para casa significaria render-se, aceitar as críticas constantes sobre sua falta de graça, os olhares de pena dos parentes nas festas de família. Não, ela não podia. Foi quando notou Sofia, parada a poucos metros, com um guarda-chuva quebrado e um olhar curioso. Aos 28 anos, Sofia era o oposto de Ana, cabelos loiros cacheados caindo sobre os ombros, um vestido simples mas elegante que realçava sua figura e um sorriso que parecia iluminar a estação sombria. Parece que você precisa de um lugar seco, disse Sofia, estendendo o guarda-chuva defeituoso com um riso leve. Elas se sentaram em um café da estação, o vapor do chá subindo entre elas como uma ponte improvável. Sofia contou que era professora de literatura em uma escola secundária no Bairro Alto, vinda de uma família conservadora no Porto, mas que havia fugido para Lisboa em busca de liberdade. Meus pais ainda acham que vou casar com um homem bom e ter filhos, confidenciou ela, os olhos azuis baixando por um instante. Ana sentiu um aperto no estômago. Era como se Sofia estivesse descrevendo sua própria vida, mas com uma camada de resignação que ela mesma lutava para evitar. Pela primeira vez, Ana falou abertamente sobre sua orientação, as brigas em casa, o sentimento de ser uma estranha no próprio corpo. Sofia ouviu sem julgar, tocando levemente sua mão em um gesto de solidariedade que enviou um arrepio por sua espinha. A conversa se estendeu por horas, até que os trens noturnos começaram a partir. Sofia ofereceu seu sofá em um pequeno apartamento no Chiado, só por essa noite, disse ela. Ana hesitou, mas o medo de enfrentar os pais era maior que o desconforto de aceitar ajuda de uma desconhecida. No caminho, sob as luzes amareladas das ruas lisboetas, Ana se pegou olhando para Sofia de forma diferente, não como uma salvadora, mas como alguém que entendia o peso das expectativas sociais. Chegando ao apartamento, um espaço aconchegante cheio de livros e plantas, Sofia preparou um jantar simples, sopa de legumes e pão fresco. Elas riram de histórias bobas, mas por baixo da superfície, uma tensão crescia, um reconhecimento mútuo de algo não dito. Naquela noite, deitada no sofá, Ana não conseguia dormir. Pensava nos pais, na brincadeira que os revelara como monstros disfarçados de protetores. Como poderiam fazer isso com a própria filha? E Sofia? Por que ela se importava tanto? Pela manhã, Sofia acordou com café e um plano, ajudar Ana a confrontar sua família, mas primeiro, dar-lhe espaço para respirar. Você não precisa ser quem eles querem, disse Sofia, seus olhos fixos nos de Ana com uma intensidade que fez seu coração acelerar. Era o início de uma amizade que logo se transformaria em algo mais profundo, mas também pronúncio de conflitos que testariam suas almas. Enquanto os dias passavam, Ana se instalou temporariamente no apartamento de Sofia.
Ela encontrou um emprego temporário em uma livraria no centro, vendendo romances que falavam de liberdades que ela ansiava. Sofia, por sua vez, lutava com seus próprios demónios, um noivo deixado no Porto, uma família que pressionava por um casamento católico tradicional. Eu pensei que podia fingir, confessou Sofia uma noite, após um jantar regado a vinho verde. Ana a ouviu, sentindo uma empatia que beirava o desejo. Elas passavam noites discutindo literatura, política e os direitos das mulheres em uma sociedade portuguesa ainda presa a tradições. Mas o toque acidental de mãos, os olhares prolongados, criavam uma eletricidade que nenhuma delas ousava nomear. A primeira rachadura veio quando os pais de Ana ligaram, exigindo que ela voltasse. Isso foi só uma lição, Ana. Pare de ser dramática, disse a mãe, como se o abandono fosse trivial. Ana, com Sofia ao lado para apoio, recusou. Vocês me deixaram lá como lixo. Não volto até que me aceitem como sou. O pai gritou, acusando-a de ser influenciada por más companhias. Sofia, ouvindo tudo, sentiu uma pontada de culpa. Sua própria família não sabia de sua atração por mulheres, um segredo enterrado sob camadas de negação. Naquela noite, após a ligação, Ana chorou nos braços de Sofia e o abraço se prolongou, transformando-se em um beijo hesitante, cheio de medo e anseio. O beijo mudou tudo. Ana sentiu uma liberação, como se anos de repressão se dissolvessem. Sofia, no entanto, recuou, os olhos cheios de pânico. Não podemos. Minha família. A sociedade. Mas o dano estava feito, o desejo havia sido despertado e ignorá-lo só aumentava a tensão. Elas decidiram tentar, em segredo, explorando uma relação que era ao mesmo tempo cura e ferida. Ana se sentia viva, mas Sofia lutava com a culpa católica enraizada, rezando em segredo pela força para resistir. A pressão social em Lisboa, com suas igrejas antigas e olhares julgadores, pesava sobre elas como uma névoa. Os meses seguintes foram um equilíbrio precário entre felicidade roubada e tormento interno. Ana e Sofia viviam como um casal em segredo, passeando pelas ruas empedradas do Alfama, fingindo ser apenas amigas. Ana florescia no emprego, lendo vorazmente sobre direitos LGBT em Portugal, inspirada pela legalização do casamento igualitário anos antes. Mas Sofia, ainda ligada à família no Porto, recebia chamadas constantes da mãe, que planejava visitas e falava de netos futuros. Você precisa encontrar um homem decente, Sofia. Não queremos que termine sozinha como sua tia. Cada palavra era uma faca, forçando Sofia a mentir sobre sua vida. A primeira confrontação veio durante uma visita surpresa da irmã de Sofia, Maria, uma devota católica de 30 anos. Maria chegou ao apartamento sem aviso, encontrando Ana cozinhando o jantar. Quem é essa? Perguntou, os olhos estreitando ao notar a intimidade casual entre elas. Sofia gaguejou uma explicação, uma amiga em dificuldades. Mas Maria não se convenceu, especialmente quando viu uma foto delas juntas em uma prateleira. Isso não parece amizade, Sofia. Lembre-se do que a Igreja ensina. Ana, sentindo hostilidade, defendeu-se. E o que a Igreja ensina sobre amor? Não é suposto ser incondicional? Maria saiu furiosa, prometendo contar aos pais. O incidente abalou Sofia profundamente. Ela começou a se distanciar, cancelando planos e passando noites acordada, atormentada por visões de rejeição familiar. Eu amo você, Ana, mas isso pode destruir tudo. Meus pais me deserdariam. Ana, ferida, argumentou, e o que sobre nós? Estamos vivendo uma mentira por causa de preconceitos alheios? A discussão escalou para uma briga, com Ana acusando Sofia de covardia e Sofia retrucando que Ana não entendia o peso da tradição. Naquela noite, Sofia saiu sozinha, vagando pelas ruas até ao mirador da Senhora do Monte, onde chorou sob as estrelas, questionando se o amor valia o preço. Enquanto isso, os pais de Ana não desistiam. Eles enviaram mensagens, alternando entre súplicas e ameaças.
Volte para casa ou cortaremos todo apoio, escreveu o pai. Ana, fortalecida pela relação com Sofia, respondeu com uma carta longa, explicando sua sexualidade e pedindo aceitação. A resposta foi um silêncio ensurdecedor, seguido por uma visita inesperada. Os pais apareceram no apartamento, exigindo que Ana voltasse. Sofia, presente, tentou mediar, mas o pai de Ana atacou verbalmente. É você quem está corrompendo minha filha. Ana defendeu Sofia, gritando que era sua escolha, não uma corrupção. A cena terminou com os pais saindo, deixando Ana em pedaços. A traição veio de onde menos esperavam. Maria, irmã de Sofia, espalhou rumores na família, forçando os pais de Sofia a confrontá-la por telefone. É verdade que você está vivendo em pecado com uma mulher? Sofia, em pânico, negou tudo. Não, mãe. É só uma amiga. Mas a mentira corroeu por dentro. Quando contou a Ana, esperando compreensão, Ana explodiu. Você me negou? Como se eu fosse uma vergonha? Sofia chorou, explicando o medo de perder a família, mas Ana viu isso como traição. Se você não pode me assumir, então o que somos? Ana saiu, batendo a porta, deixando Sofia sozinha com sua culpa. Ana vagou por Lisboa, terminando em um bar no bairro Alto, onde bebeu para esquecer. Lá, encontrou um grupo de ativistas LGBT que a convidaram para uma reunião. Ouvindo histórias semelhantes, Ana sentiu uma centelha de esperança, mas também raiva por Sofia não ter a mesma coragem. De volta ao apartamento, encontrou Sofia esperando, os olhos vermelhos. Eu errei, Ana. Mas eu te amo. Vamos lutar juntas. Elas se reconciliaram em um abraço apaixonado, mas a semente da dúvida estava plantada. A pressão social aumentava. No trabalho de Sofia, boatos se espalharam após Maria contatar uma colega. Pais de alunos questionavam sua moralidade, ameaçando queixas à direção. Sofia, aterrorizada de perder o emprego, considerou romper com Ana. Talvez seja melhor nos separarmos por enquanto, sugeriu ela uma noite. Ana, chocada, recusou, e isso é ceder ao preconceito. Nós merecemos ser felizes. A discussão revelou mal tão profundas. Ana via a relação como uma batalha por direitos, enquanto Sofia temia o isolamento social em uma sociedade ainda conservadora. Um ponto de virada veio durante o período em Lisboa. Ana convenceu Sofia a ir, disfarçadas na multidão. Vendo casais livres, Sofia sentiu inveja e determinação. Elas dançaram juntas, anônimas na festa, e pela primeira vez, Sofia beijou Ana publicamente. Eu escolho você, sussurrou. Mas o momento de euforia foi curto. Uma foto delas circulou nas redes sociais, alcançando as famílias. A foto viralizou rapidamente, um instantâneo inocente capturado por um estranho no PRID. Os pais de Sofia ligaram furiosos, exigindo que ela voltasse ao Porto imediatamente. Você nos envergonhou diante de Deus e da família. Ana, ao lado, ouviu tudo, sentindo uma mistura de orgulho e terror. Sofia, tremendo, defendeu-se pela primeira vez. Eu amo ela, mãe. Isso não é uma fase. A ligação terminou com ameaças de corte de laços, deixando Sofia devastada. Eles são tudo o que tenho, chorou ela nos braços de Ana. Para Ana, a situação era um eco de sua própria rejeição. Seus pais, ao verem a foto, enviaram uma mensagem final: você está morta para nós. O golpe foi brutal, mas Ana encontrou força na comunidade LGBT que conhecera. Ela começou a frequentar grupos de apoio, compartilhando sua história e ganhando perspectiva sobre o preconceito enraizado na cultura portuguesa, apesar das leis progressistas. Sofia, no entanto, mergulhou em uma depressão, questionando cada decisão. E se eu estiver errada? E se isso for contra tudo o que me ensinaram? O conflito interno de Sofia culminou em uma visita ao confessor na sede de Lisboa. O padre, um homem idoso e rígido, condenou sua escolha pecaminosa, urgia a se arrepender.
Sofia saiu confusa, as palavras ecoando em sua mente. De volta ao apartamento, ela confrontou Ana. E se formos punidas por isso? Não só pela sociedade, mas por algo maior? Ana, ateia convicta, argumentou: o amor não é pecado. O preconceito é. A discussão revelou uma divisão fundamental: fé versus liberdade, tradição versus autenticidade. Enquanto isso, no emprego de Sofia, a direção a chamou para uma reunião. Recebemos queixas sobre sua vida pessoal. Isso afeta nossa imagem. Sofia, com o coração apertado, defendeu-se: minha vida privada não interfere no ensino. Mas o diretor insinuou uma demissão voluntária para evitar escândalo. Sofia saiu humilhada, sentindo o peso da discriminação sutil que persistia em Portugal. Contando a Ana, elas decidiram lutar legalmente, consultando uma advogada especializada em direitos LGBT. A advogada, uma mulher forte chamada Rita, as orientou: vocês têm direitos, mas a sociedade ainda resiste. Preparem-se para batalhas. Rita compartilhou casos semelhantes de professores demitidos por orientação sexual, destacando as lacunas entre lei e prática. Ana viu isso como uma oportunidade de ativismo, mas Sofia temia mais exposição. E se perdermos tudo? A decisão de prosseguir testou sua relação. Ana pressionava por justiça, enquanto Sofia ansiava por paz. Uma traição inesperada veio de um amigo comum, Tiago, que Ana conhecera no grupo de apoio. Tiago, secretamente apaixonado por Sofia, vazou detalhes da relação para a família dela, esperando separá-las. Quando descoberto, ele justificou: Sofia merece alguém normal. A revelação abalou Sofia, que se sentiu traída por todos os lados. Como as pessoas podem ser tão cruéis? Ana, furiosa, confrontou Tiago, mas o dano estava feito. Os pais de Sofia cortaram contato definitivo. O isolamento forçou Sofia a uma escolha moral. Em uma noite chuvosa, semelhante àquela na estação, ela empacotou suas coisas. Eu não aguento mais, Ana. Preciso de tempo para pensar. Ana, coração partido, implorou: não me abandone como meus pais fizeram. Sofia partiu para o Porto, deixando Ana sozinha no apartamento vazio. A separação foi agonizante. Ana mergulhou no trabalho e ativismo, canalizando a dor em palestras sobre aceitação familiar. Sofia, de volta ao Porto, enfrentou a família. Os pais a receberam com condições: romper com Ana e buscar cura em terapia religiosa. Sofia, exausta, fingiu concordar, mas internamente rebelava-se. Visitando a velha igreja onde crescera, ela questionou sua fé: por que o amor seria errado? Uma conversa com uma prima progressista encorajou: siga seu coração, prima. A família verdadeira aceita você. Dias viraram semanas, e Sofia lutava com a ausência de Ana. Cartas e mensagens não respondidas acumulavam-se, cada uma ferida aberta. No Porto, sob o olhar vigilante dos pais, ela fingia normalidade, atendendo missas e jantares familiares. Mas à noite, sozinha em seu quarto de infância, chorava pela liberdade perdida. Eu traí a mim mesma, admitia em um diário secreto. A pressão moral a consumia. Era certo desafiar a família por amor? Ou o dever filial prevalecia? Ana, em Lisboa, transformava a dor em ação. Ela organizou um evento de conscientização sobre rejeição familiar em comunidades LGBT, compartilhando sua história da estação. A multidão aplaudiu, mas internamente, Ana questionava: valeu a pena perder tudo? Um encontro casual com Rita, a advogada, a motivou a processar a escola de Sofia por discriminação. Faça isso por vocês duas, disse Rita. Sofia soube do processo através de notícias. Orgulhosa de Ana, mas aterrorizada, ela decidiu voltar. Chegando a Lisboa sem aviso, encontrou Ana em uma manifestação. Eu errei em partir. Escolhe nós. Elas se reconciliaram em lágrimas, mas a volta trouxe novos desafios.
A família de Sofia ameaçou deserdá-la e os pais de Ana iniciaram uma campanha de difamação entre parentes. O clímax veio durante o julgamento da escola. Sofia testemunhou, expondo a discriminação: "Meu amor não me torna menos professora." A corte decidiu a favor, reintegrando-a com compensação. A vitória foi doce, mas custosa. Amigos se afastaram e a sociedade murmurava. Ana e Sofia, fortalecidas, planejaram um compromisso simbólico em Sintra, sob as ruínas do castelo, jurando lealdade mútua. Porém, a felicidade foi abalada por uma ligação da mãe de Sofia, doente no hospital. Venha sozinha ou não venha. Sofia enfrentou o dilema: ir e negar a Ana, ou ficar e perder a mãe? "Eu preciso ir", disse a Ana. Ana, compreendendo, mas ferida, assentiu: "Mas volte para mim." No hospital no Porto, Sofia confrontou os pais. "Eu amo Ana. Aceitem ou percam-me." O pai, rígido, recusou, mas a mãe, enfraquecida, sussurrou: "Eu só quero sua felicidade." Foi um vislumbre de esperança, mas insuficiente. Sofia voltou a Lisboa, escolhendo Ana, mas carregando o luto da família dividida. Com o tempo, Ana e Sofia construíram uma vida juntas, adotando um cão e sonhando com a adoção. Ana publicou um livro sobre sua jornada, inspirando outros. Sofia, de volta ao ensino, incorporou temas de diversidade em suas aulas, enfrentando resistência mas persistindo. As famílias, aos poucos, abrandaram. A mãe de Sofia enviou uma carta pedindo perdão, enquanto os pais de Ana mantiveram distância, mas pararam as hostilidades. No entanto, as cicatrizes permaneciam. Em noites quietas, elas discutiam as escolhas. Foi certo desafiar tudo? Sofia questionava. Ana respondia: "Sim, porque agora somos livres." Mas o preço, amizades perdidas, carreiras abaladas, corações feridos, as fazia refletir sobre os limites do amor em uma sociedade em transição. Anos depois, em uma viagem ao Algarve, elas caminharam pela praia ao pôr do sol. "Olha o que conquistamos", disse Ana, entrelaçando os dedos. Sofia sorriu, mas com uma sombra. "E o que perdemos?" A jornada as transformara, de vítimas de preconceito a defensoras de mudança, mas o debate interno persistia. Foi certo priorizar o amor próprio sobre as expectativas familiares, mesmo que isso cause dor irreparável?